Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Bom Dia Rio Branco. Conversei agora há pouco com o prefeito do município de Rio Branco, Tião Bocalon, e agora converso com a Suzy Amin dos Correios, ela que já está aqui comigo. Suzy, mais uma vez, seja bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. É sempre um prazer e uma honra recebê-la aqui. A satisfação está voltando aqui no programa Bom Dia Rio Branco e agradecer muito, o espaço e também a divulgação que foi feita. Nós viemos aqui falando contra a privatização e tivemos um bom resultado, pelo menos da nossa bancada, na questão na Câmara. Dos 8, 5 votaram contra a privatização e agora segue para o Senado, Então, a satisfação está voltando. Agradecer a você, TV Rio Branco, Macedo, pelo espaço. Isso, a gente que agradece pela sua presença. Agora, Suzy, está dando resultado? Vocês estão conseguindo realmente vencer essa luta? Você acha que o pensamento é positivo e que não deve desanimar de maneira nenhuma? Então, a luta continua, porque a primeira batalha, que foi na Câmara, infelizmente, a gente não teve um resultado satisfatório, foi aprovada a privatização, mas agora segue para o Senado. E aí nós vamos para essa segunda batalha. Então, a importância de estar divulgando, de potencializar as informações para a população dos prejuízos e, principalmente, alertar sobre a inconstitucionalidade dessa privatização, porque o Correios tem previsão constitucional e tem um papel importante na integração do nosso país, da nossa soberania. Então, é um projeto de lei inconstitucional. Então, a gente está fazendo esse alerta. É importante que a população possa também cobrar dos senadores agora que não deixem essa inconstitucionalidade passar, porque quem será prejudicado será o povo, será a população. Até porque os Correios, ele consegue chegar em lugares que nenhuma outra consegue chegar. Os Correios estão em municípios isolados, os Correios conseguem chegar próximo de aldeias, os Correios estão acessíveis a todas as pessoas. E com a privatização, isso pode acabar. É algo que será ruim para a população. Agora, Suzy, eu não posso deixar de ser verdadeiro com você de maneira nenhuma, você sabe disso. E uma das questões que acaba causando um pouco de dúvida na população sobre a questão da privatização, uns concordam, outros são contra, e aqueles que acabam dizendo que são a favor, dizem que é por conta do serviço do Correio, que acaba que meio que demorando mais do que o normal. Você vê que quando você faz um pedido da China, em 4 dias está no Brasil. Vai para Curitiba, de Curitiba é que começa a demora. Até chegar, vamos dizer para o nosso exemplo aqui, estado do Acre, ainda demora mais ou menos uns 26 a 30 dias para chegar na residência da pessoa. E isso é uma reclamação da população e que acha que por conta disso, os Correios devem ser privatizados. Mas é claro que esse é apenas um serviço do Correio. E as pessoas têm que entender que existem vários outros serviços que o Correio presta à população e de que são essenciais e que evita com que a pessoa tenha que sair de um município até vir para a capital ou para onde tenha ali uma Caixa Econômica Federal, onde tenha um lugar que você possa retirar ali a sua documentação, o seu CPF, isso e aquilo. Então, os Correios, ele faz isso. Não é apenas a questão da entrega, mas essa é uma questão com que confunde as pessoas a mudarem ali de ideia e acharem que a privatização dos Correios seria uma opção. Sim, isso é verdade. Na verdade, existe hoje uma situação que nós, trabalhadores, denunciamos diariamente, que é o sucateamento da empresa. Desde 2011, no caso foi 2011 o último concurso que teve dos Correios, E aí nós já estamos 10 anos sem concurso público e só sucateando. Inclusive o próprio governo coloca propaganda contra os Correios, ou seja, existe premeditadamente um processo de sucateamento visando a privatização. Então, nós fazemos essa denúncia, nós sofremos com essa precarização e o cliente ele tem razão em reclamar. Porém, nós temos que justamente alertar que isso é uma situação que é proposital e também alertar que o Correios ele não é só esse papel lucrativo. Claro que é importante a questão da entrega de encomendas, inclusive que faz a integração e desenvolve o comércio dos pequenos empresários, fazendo o e-commerce, mandando correspondências, encomendas para todo o país. Mas nós não podemos esquecer do papel social dos Correios. Correios faz toda uma logística de entrega de urnas, livros didáticos, provas do Enem, do ENAD, entrega donativos quando há calamidades públicas, tudo isso sem nenhum custo para o governo. Então, nós precisamos manter e resolver.
né? É aquela situação, quando você tem um animal e ele está com carrapato, você mata o carrapato e não o animal. Então, esse é um exemplo, a gente tem que matar o carrapato e resolver essa situação e investir nos Correios. Até porque os Correios é uma empresa que dá lucro. Com certeza, o Correios, inclusive nos anos anteriores, que deu prejuízo, em nenhum momento o governo investiu nem R$1 nos Correios, porque ele é autossustentável, tinha reservas, e ano passado o lucro foi exorbitante, 1,5 bilhão só de lucro. Agora, Suzy, quem que é o culpado, então, o responsável por estar acontecendo tudo isso nos Correios? Porque você conta para mim que desde 2011 não acontece concurso e que desde essa época estão tentando sucatear o serviço do Correio, que é para privatizar. Ou seja, então isso já vem antes do governo Bolsonaro, já vem há muito tempo atrás acarretando e que está continuando, né? Então, de onde realmente tem o interesse na privatização dos Correios? Qual é o principal interesse nessa privatização? A privatização ela vem desde 95 e veio se arrastando dentro desses governos e culmina agora já com tipo uma situação quase fatal agora nesse governo, que é com o governo Bolsonaro, porque ele deixou claro que por ele não existia Correios, né? Mas isso é uma situação antiga e porque existe olhos voltados para essa empresa que é uma empresa super lucrativa. Então, não é porque o Correios não presta mais, negativo, é porque o segmento é um segmento lucrativo. E existem megapotências interessadas nesse comércio. E hoje, a maioria de empresas, vamos dizer assim, privadas da área de logísticas, poderiam estar em todos os municípios. E elas não estão. Só o Correios está. Por quê? Porque não é lucrativo. Porque eles querem tirar o Correios do páreo para eles atuarem somente onde eles querem e pegar todo esse segmento que o Correios atua hoje. Hoje o Correio, então, é a maior concorrência deles? Com certeza. O Correios é a única que está em todos os municípios, inclusive as concorrentes utilizam o serviço dos Correios, porque onde não dá lucro, eles justamente postam pelos Correios. Agora, Suzy, me diz uma coisa. E por que os nossos parlamentares, então, não estão conseguindo dar ouvido a vocês, os trabalhadores, as pessoas que sempre lutaram pelos Correios, por um serviço de qualidade e que aqui, como você acabou de falar, não são os culpados por toda essa questão da demora nas entregas, né, das cartas que não chegam nas casas das pessoas, né? O culpado não é os Correios, é o próprio governo federal, de anos atrás ainda, né, de vários outros governos que já passaram, que tentam sucatear a empresa Correios e que mesmo assim, mesmo com toda essa política contra vocês, contra os Correios, vocês conseguem dar lucro. Sim, sim. O Correios, como eu falei, é um segmento muito lucrativo e, na verdade, esse é o motivo de querer privatizar, porque ninguém vai querer comprar uma coisa falida. Isso aí é o lógico, né? Então, essa é a grande sacada dessa questão da privatização, é porque dá lucro, não é porque é quebrado. Então, os trabalhadores, a população não tem culpa e, no cenário político, a gente só é ouvido quando a gente coloca a cara, quando a gente participa, né? Quando a gente se faz ouvir. Essa é a verdade. Então, nós, cidadãos, temos que ser mais ativos na política, nós temos que participar mais. Tá? Então, diante até disso, quero aproveitar, fazer um convite, que amanhã, dia 18, é um dia nacional de mobilização, de divulgação, né, da campanha contra a privatização e contra a reforma administrativa também. Então, vai ser um dia de lançamento dessa campanha, de explicações, então é importante que a população conheça, né, os danos, tanto de privatização como da reforma administrativa. E amanhã, em frente à Assembleia Legislativa, de 9 às 11 horas, nós vamos estar fazendo, né, essa divulgação dessa campanha. Então, quem tem dúvida, né, quer saber mais informação, então está sendo aqui convidado a buscar essas informações amanhã, lá em frente ali à Assembleia Legislativa. E Suzy, quem quiser ficar mais por dentro do assunto, né? Qual que é a rede social que a pessoa pode acessar, né? Para realmente... As pessoas têm sempre que buscar conhecimento, tem que entender os dois lados, tem que realmente buscar, que é para ver e tirar uma conclusão correta, né? E não apenas ouvirem por questionamento de um geral, mas pesquisar. Então, qual que é a rede social para que as pessoas possam aí entrar mais a fundo nesse assunto? Nós temos a rede social do sindicato, que é contra a privatização, que é www e se os Correios acabar.org. Então, esse é o endereço da nossa campanha
contra a privatização, tá? Então seria, e se os Correios acabar? Deu aqui um nó na língua, no W, mas o pessoal entendeu. www. Isso. E se os Correios acabar.org. Obrigada. É isso, Suzy, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no Bom Dia Rio Branco. O espaço está sempre aberto para você voltar quando quiser. Eu que agradeço e mais uma vez parabenizar, inclusive pelo espaço, a gente poder fazer trazer essas informações, né, e lutar contra essa privatização. Aí, a nossa população, então, pesquise, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, Giovanni, vamos aos comentários do Dr. Narciso. Meu amigo Macambira, nós terminamos a semana próxima passada contabilizando a morte de 567.914 brasileiros vitimados pela Covid-19. A maior tragédia humana da história do Brasil. Ainda assim, nós comemoramos uma parcial vitória. E que vitória é esta? Nos últimos 21 dias, ou seja, nas últimas 3 semanas, a média morte diária de brasileiros por Covid-19 encontra-se abaixo de 1.000. E por que comemorarmos vitória? Porque nos primeiros meses deste ano, essa média era superior a 2.500 e em alguns dias se aproximando de 3.000 mortes. Portanto, está justificado o motivo de eu comemorar que estamos atravessando uma fase que nos levará à erradicação da Covid-19 no nosso país. Todavia, os prejuízos herdados, malditamente herdados pela Covid-19, agudiçou outras crises, as quais haveremos de enfrentar. Nós não podemos esconder que a crise política no nosso país encontra-se num patamar altamente perigoso. Já não são mais as disputas, as encrencas entre pessoas e partidos. Até as nossas próprias instituições estão sendo afetadas. Cresceu o número de desempregados, está crescendo a inflação, está crescendo a alta de juros. Por quase 2 longos anos, a estrutura de ensino público teve que ser suspensa, trazendo um prejuízo altíssimo para os atuais jovens, já que o nosso ensino público sempre foi de péssima qualidade, e, por que não dizer, o estoque de pessoas não atendidas por outras doenças, porque a prioridade fora dada à Covid-19, isso tudo nos leva
a ter profundas preocupações. E eu, particularmente, espero que nós, brasileiros, de todas as raças, de todos os créditos, de todos os níveis sociais, nos irmanemos para fazer a mais difícil travessia da nossa história política. É isto, Macambira, que eu espero, que esperem de mim, que eu espero de vocês e que esperamos de todos os brasileiros, que façamos um armistício, no mínimo, para melhorar a nossa convivência social. Muito obrigado pelos comentários, doutor Narciso. Agora eu tenho um recadinho aí do Theo José para você. Amigos do SBT, hoje é dia de emoção pura para você no campo do SBT e em dose dupla, hein? Daqui a pouco, a partir de 15 para as 4 da tarde, Liga dos Campeões da Europa. Valendo vaga na fase de grupos. É a última fase dos playoffs. Direto de Mônaco e Shakhtar Donetsk. Você vai ter a narração do Luiz Alano. E de noite, a partir das 9h15, Libertadores da América. Decisão, só um vai continuar em busca do título, Palmeiras e São Paulo, direto do Allianz Parque. No primeiro jogo no Morumbi, tivemos um empate de 1-1, 0-0 da classificação para o Palmeiras. 1-1, a gente vai para os pênaltis, qualquer outro empate da São Paulo, ou então vitória de cada um. Hoje, uma terça-feira super especial, uma super terça para você aqui no SBT, com Liga dos Campeões da Europa e com Libertadores da América. Aí, o recado do Theo José é hoje. Futebol é aqui no SBT, a TV Rio Branco ao vivo para você. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todas as famílias acrianas. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do Bom Dia Rio Branco. Beijo, até amanhã.